TV Câmara, Campinas. Olá, 4h40 da tarde. Agora há pouco nós presenciamos a reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Se por acaso você perdeu essa transmissão, ela está disponível no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Agora daremos início à reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura, que será presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Vocês acompanham a partir de agora. Olá, boa tarde. Então, estamos aqui iniciando a nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Cultura aqui da Câmara Municipal de 2022. E vamos discutir, hoje seguimos aqui em ambiente virtual e vamos discutir um pouco o mapeamento cultural da cidade de Campinas, né, um instrumento importante aí de elaboração de políticas públicas. Aguardamos também aqui a presença da presidenta do Conselho Municipal, a Andréa Mendes, para que possamos discutir um pouco as perspectivas da cultura aqui na cidade, na visão do Conselho, né? O Conselho que tem uma ampla representação territorial e temática aqui e vai poder nos subsidiar com esse debate. E temos também dois pontos, dois projetos na nossa pauta que, eventualmente, atingindo o nosso quórum aqui da comissão, dessa comissão que é composta, além desse vereador, o vereador Gustavo Peta, que já está presente, já fará uma fala também de saudação, a vereadora Paola Miguel, o vereador Luiz Rossini e o vereador Marrom Cunha. Então, o vereador Luiz Rossini, que justificou sua ausência porque está em trânsito de um outro compromisso nesse momento e não poderá estar nessa reunião. Então, quero aqui, sem mais delongas, abrir aqui para que o vereador Gustavo Peta, integrante da comissão, possa fazer a sua saudação, e quero registrar também a presença da Camila, que é da assessoria da vereadora Paola Miguel. Então, passo aqui já a palavra ao Peta e agradeço a presença, vereador. Presidente Paulo Búfalo, cumprimento você, cumprimento a Camila, que representa aqui a vereadora Paola Miguel, cumprimento o Caian, todos, não sei se a Andréa Mendes já está conosco também, todos os convidados. Acho que é um momento muito especial, primeiro por conta o debate que o presidente traz aqui para que a gente faça no dia de hoje, as perspectivas desse ano, o mapeamento cultural, e também porque agora, né, alguns minutos atrás, o setor cultural, os deputados compromissados, vamos dizer assim, com a cultura do nosso país, aprovaram na Câmara dos Deputados a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo, que são leis importantíssimas, né, para socorrer, vamos dizer assim, o setor cultural, que foi um dos setores mais atingidos com a pandemia no nosso país. Então, saúda essa reunião, comemorando uma vitória importante, que é uma vitória também dessa comissão, do vereador Paulo Búfalo, de todos os artistas que estão aqui, estavam também muito engajados na aprovação dessas leis. Obrigado. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Acho muito oportuno o registro que o vereador acabou de fazer. Essa é uma luta que mobilizou todo o país, tanto naquele período inicial da pandemia, em que trabalhadores, ativistas, fazedores de cultura, artistas mobilizaram-se e buscaram a aprovação da Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, e agora a segunda edição dessa lei, né, lembrando também, fazendo um tributo ao Paulo Gustavo. Fundamental para a sobrevivência desse setor cultural e para essa retomada das atividades do setor pelo Brasil afora. E hoje nós trazemos aqui, eu quero já agradecer a presença do Caian Ciasca, que é pesquisador, educador, gestor cultural da Bons Ventos Produtora, e foi um
um ativista intenso desse novo momento da política cultural na cidade de Campinas, com a aprovação do Plano Municipal de Política Cultural, ou do novo Conselho Municipal de Política Cultural, Plano Municipal de Cultura, corrigindo aqui, né? E tem mobilizado aí várias pessoas, vários grupos, pesquisadores, enfim, pelo mapeamento cultural da cidade. Por que nós insistimos em fazer esse debate? Porque entendemos que, e pudemos experimentar isso no momento da implementação da Lei Aldir Blanc na cidade, o quanto é importante esse instrumento, seja para gestão, para fiscalização, para elaboração das políticas públicas, né, num território. Nesse caso, nós vamos pensar esse mapeamento na cidade de Campinas. Então, a Comissão Permanente de Cultura, aqui da Câmara, desde o início dessa gestão, vem se dedicando e colocando à frente da sua atuação o fortalecimento do Conselho Municipal de Política Cultural e da sua representação, entendendo esse conselho como instrumento de política pública, de política de Estado, que precisa ter musculatura social, que precisa ter voz e vez na cidade de Campinas. Por isso, então, nós vamos ouvir o Caian Ciasca, já sem delongas aqui, e nós estamos aqui trabalhando para fazer o contato e trazer para a nossa prosa aqui também a presidenta do Conselho, a Andréa Mendes, que estamos buscando aqui fazer o contato, porque ela estava confirmada aqui nessa mesa. Então, daqui a pouco nós temos notícia disso. Enquanto isso, vamos aqui proseando com o Caian e com você que nos acompanha pelas redes sociais, aí, diretamente pela TV Câmara Campinas. Vamos lá, Caian. Então, estão me ouvindo? Massa. Boa tarde a todos que estão, acho que de cara já da mesa aí. Agradeço mais uma vez, Paulo, a Luciana que entrou em contato. Mais uma vez, ter a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês é sempre muito, muito interessante, muito importante, muito rico, assim, esse diálogo que a gente vai construindo. Então, também agradeço o convite para estar aqui. Também, de cara, já agradeço a presença Gustavo Peta, Camila, representando a Paola, e trabalho que todos vocês que estão aqui na comissão têm feito, na Comissão de Cultura, nesse acompanhamento, nesse diálogo muito próximo do Conselho, tem sido essencial. Acho que nesses anos que a gente ficou no Conselho de Cultura, a gente sacou e viu o quanto é importante a gente manter um diálogo muito próximo a comissão, não que a gente acompanhou a criação da comissão no finalzinho, né? Mas acho que da Câmara em geral, assim, manter um diálogo próximo é muito importante. Acho que hoje a gente está tendo esse resultado também nacionalmente. Então, eu queria saudar todo mundo que está acompanhando esse processo das leis Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II. A gente atuou muito próximo em trazer a Lei Aldir Blanc para Campinas no final de 2020. E foi uma atuação, a gente sabe o quanto é desgastante, no sentido de como é essencial fazer uma política pública que realmente que escuta a sociedade, que faz um diálogo de ponta a ponta, para a gente conseguir, porque se a política for feita do jeito que ela vem sendo feita, ela está sempre na mão das mesmas pessoas. Então, a nossa atuação do Conselho nesses outros anos foi realmente de tentar quebrar esse processo que vinha sendo construído de concentração. E hoje a gente pode, inclusive, dizer com muitos dados que essa concentração é muito nítida, assim. Então, a gente se esforçou muito para quebrar isso e saúdo, assim, e dou um salve para todo mundo que está nessa correria de aprovação da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc II, porque é essencial. Política pública bem feita propõe alterações
essenciais, assim, parece que não, mas quando o processo é bem feito, tem umas mudanças que são incríveis, assim. Então, agradeço os diálogos de sempre e vamos nessa. Eu tô pensando em fazer uma fala um pouco, acho que eu vou dividir em dois pedaços, assim, principalmente trazendo um pouco, a gente já fez uma fala em uma outra reunião da Comissão de Cultura, também assim que a Andréa chegar, acho que estou super aberto a gente construir esse diálogo conjunto e entender a própria fala de mapeamento aqui, já vou tentar trazer um pensamento em relação a perspectivas, assim, esse diálogo com o conselho que a gente segue construindo próximo, assim. Mas então, acho que vou tentar fazer uma fala um pouco sobre o projeto que a gente está tocando nesse momento, pela Bons Ventos Produtora, que eu acho que vai ser bem importante e bem interessante, assim, para esse momento da cidade. E aí, só apresentar rapidamente o resultado de um mapeamento que a gente fez no fim do ano passado, em relação às inscrições do PROAC. O PROAC é um instrumento estadual, mas a ideia da gente apresentar isso é um pouco a gente conseguir apresentar visualmente o que é possível de fazer quando a gente consegue fazer esses acompanhamentos relacionados aos dados de cultura, ao acompanhamento desse mapeamento, a gente consegue fazer um panorama interessante e acho que trazer um pouco, exatamente a conexão das duas falas, é um pouco a ideia do mapeamento em si e desse acompanhamento comum, não é só o mapa, né? A ideia a gente tem trabalhado muito a ideia do mapear enquanto acompanhar a execução das políticas públicas, acompanhar a execução do orçamento. Então, mostrar esse processo que a gente está exatamente para fazer e mostrar esses mapeamentos possíveis. Eu acho que eu vou só acompanhar uma apresentação, não vou apresentar tudo porque não precisa, assim, mas eu vou acompanhar uma apresentaçãozinha que a gente fez recentemente. A gente, enquanto Bons Ventos, a Bons Ventos Produtora, que é também a Associação Cultural Bons Ventos, a gente iniciou um projeto no começo desse ano, principalmente, junto da FEAC, a Fundação FEAC fez um convite para Bons Ventos, tanto quanto para outros coletivos, desenharem um projeto pensando para a gente fazer um mapeamento de coletivos da cidade de Campinas. Aí a Bons Ventos conseguiu seguir o processo junto da FEAC e fazer essa proposta, e nós estamos, desde o fim do ano passado, desenhando esse projeto, e no começo desse ano a gente começou ele já com mais força. A gente vai fazer um mapeamento, então a ideia é fazer esse mapeamento de coletivos da cidade de Campinas. A gente vai tanto buscar, e aí são 3 resultados que a gente espera. Um resultado é realmente um banco de dados para a gente conseguir informações, e aí a gente está indo para fazer pesquisas desde de entender quem são os coletivos da cidade de Campinas, onde estão localizados, qual que é o desenho de sede, quantos integrantes tem esse panorama um pouco geral, assim, mas a gente tem buscado informações mais aprofundadas, desde entender qual que é o perfil das pessoas que integram esses coletivos, seja de gênero, seja de raça cor, seja de sexualidade. A gente vai buscar todas essas informações, o faturamento, como que os coletivos tomam decisão, as decisões que são coletivas, como que é feito, né? Como que a gente faz? Todo esse panorama de informações que a gente está buscando para conseguir entender, e acho que aí a gente acaba vindo de uma proposição privada, né? Não é uma proposição do setor público, mas a ideia é gerar um material que vai sim realmente propor um debate na cidade, e acho que o que a gente vem buscando muito saber com esse processo, e o banco de dados vai ser muito importante, que é qual que é a rede de coletivos. Eu acho que cada vez mais a gente tem entendido também, e virtualmente, né? Não, desde muito tempo, algum tempo só com encontros virtuais, a gente vem vendo como é importante a ideia do território da rede em si. E aí não só a rede enquanto internet, mas a ideia da rede de coletivos, o quanto a própria rede em si, a rede dos coletivos em si é um território. E a gente precisa entender ela enquanto território, a gente precisa posicionar os coletivos nessa rede. Desde fluxo de informações, como que os coletivos se conversam, e quais coletivos de quais áreas estão se conversando, qual que é esse fluxo, como que as informações circulam entre as pessoas. Então, a ideia do projeto que a gente está criando é fazer
um aprofundamento nesse entendimento de quais são os coletivos de Campinas. E aí a gente está indo para além da cultura. A cultura é sempre um foco nosso, em termos de atuação, mas também entendendo a cultura para além do trabalho cultural artístico, né? Então, a gente entende vindo bons ventos enquanto vindo o coletivo, vindo da cultura. A gente tem um diálogo próximo, claro, mas a gente quer buscar esse diálogo para bem além da cultura. Então, a ideia é fazer um mapeamento que vá para setores como assistência, como saúde, meio ambiente, as militâncias em geral, assim, a gente está bem fazendo essa busca. Então, a gente vai gerar esse banco de dados, já mais individualizado, com informações de cada coletivo. A ideia é gerar um relatório que vai ser público. Esse relatório a gente vai gerar a partir desse processo de apresentação e análise de todos esses aprofundamentos de forma mais generalizada. Então, qual é o perfil de pessoas que estão trabalhando em coletivo em Campinas, né? Onde os coletivos atuam, então, não só onde estão localizados em termos de espaço geográfico, mas onde eles atuam, como os coletivos se movimentam. Tudo isso a gente vai gerar um relatório, e a ideia é, sim, gerar um mapa também. Cada coletivo vai poder decidir em que momento. Então, a ideia do projeto a gente está num período, nesse momento agora, finalizando o estudo de formulário. A gente acabou de fazer uma seleção de uma equipe de entrevista muito massa, assim, a gente acabou de formar uma equipe de pessoas que vão entrevistar os coletivos, que vão chegar próximos dos coletivos, que vão fazer esses contatos diretamente, porque a gente sabe, desde o início, a gente entende quanto é essencial a gente buscar, seja identidade, seja localidades, que não são as localidades que majoritariamente já estão mapeadas. Fazer um link, se a gente só fizesse um link e lançasse um link para divulgação, como foi feito o mapa cultural, por exemplo, de abrir um link e deixar aberto. Se a gente faz dessa forma, a gente deixa um monte de gente fora e pessoas que por N motivos estruturais, não têm acesso, e acesso é nem necessariamente só uma acesso à internet, mas tem diversos acessos técnicos que as pessoas não têm. E não vão conseguir acessar esse mapeamento. A gente só deixa o link online, né? Então, a nossa ideia é essa, assim, a gente vai tá chamando essa equipe, vai fazer essa equipe ir em todas as pontas, dialogar com todo mundo e fazer esse contato pessoa a pessoa, olho no olho na medida do possível, né? Então, com o cuidado da máscara, álcool gel, mas também a gente entende que alguns contatos presenciais vão ser essenciais. Se a gente continuar só com contato online, de novo, a gente deixa um monte de gente fora. Então, a gente vai fazer esse grande mapeamento, a gente deve iniciar a divulgação do mapeamento na segunda semana de março, na segunda semana contando essa do Carnaval, então, no dia 7 de março, a gente deve estar iniciando essa divulgação dos formulários para cadastro. E vamos fazer e estamos nesse processo junto com a FEAC, nós estamos criando o formulário junto, e aí a FEAC como um todo tem colaborado, não só no apoio, na parceria, assim, mas esse pensamento conjunto de conceitos, de pensamento do formulário, a gente vem construindo, entendendo a importância do terceiro setor aí também estar localizado e tá dialogando em rede, né? Então, aí a gente também atuando como parte do terceiro setor, a gente vem também buscando fortalecer essa rede em si, essa rede de informações, esse fluxo. Então, a gente está nessa criação junto com a FEAC desde o início. Agradeço, inclusive, a confiança desde lá do início. E esse acho que, em termos gerais, é o projeto que a gente vem construindo. Então, logo em março, a gente deve ter mais divulgações. A ideia é isso, assim, a gente conseguir fazer um levantamento que realmente apresente caminhos da própria rede, como que a rede se movimenta, como que a rede constrói coletivamente, como apoiar a rede dos coletivos. Acho que isso é essencial também, se a gente está falando do terceiro setor, e se a gente está falando tanto da cultura e falando agora do setor público, como apoiar esses coletivos, como construir um apoio que realmente chega realmente na ponta, é isso que a gente está construindo. A gente participou também, inclusive, no fim do ano passado, a Secretaria de Cultura e Turismo capitaneou, né, um seminário de cartografia cultural. Foi muito interessante também, muito importante que a Secretaria se coloque nessa posição
de estar à frente desse processo. Eu acho que a gente tem a gente vem debatendo desde o início da aprovação do plano, o quanto é importante a gente debater o sistema municipal de indicadores culturais, senão a gente continua fazendo um trabalho sem informações, sem saber quem está atuando, sem saber onde as pessoas estão atuando. Então, a gente segue fazendo pressão, segue fazendo um debate para a gente conseguir implementar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, o SMIC, e a gente também vê o quanto isso é essencial para fazer esse debate de política pública. Ter dados é muito essencial. Então, que importante que a Secretaria fez o seminário no fim do ano passado de cartografia cultural, que esse processo continue, é essencial que esse processo continue e se fortaleça na construção de um SMIC, de um sistema realmente de indicadores que se conversam na cidade, que dialogam entre áreas diferentes. Então, ter um SMIC não é essencial só para a cultura, né? Mas indicadores em geral, é muito essencial que a gente tenha indicadores que se conversem no setor público. E aí, acho que para finalizar, eu só queria passar rapidamente. Eu não sei como é a questão de compartilhar. Eu consigo compartilhar a tela, né? Nós temos. Deixa eu só clicar aqui. Dá para ver aí? Sim. Massa. Então, acho que só para apresentar para vocês um pouco esse panorama, então eu não vou me deter muito tempo nessa apresentação do PROAC em si, porque não é o nosso objetivo, mas um pouco apresentar possibilidades que a gente tem quando a gente faz um mapeamento e um acompanhamento do setor das políticas públicas a partir de alguns dados que são simples. As tabelas que foram lançadas pelo PROAC, o PROAC sempre todo mundo se inscrevia no PROAC, e aí a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, eles divulgavam essas listas de inscrições de quem se inscreveu, e aí a gente fez, tanto eu quanto o Cauê, que também faz parte também fez parte do conselho, é um parceiro já de bastante tempo aí, a gente vem construir esses desenhos juntos. Então a gente pegou, e aí junto ao Flix também, né, o Flix para fora no litoral interior de São Paulo, a gente tem um GT lá dentro de diagnóstico, que a gente vem construindo aos poucos. Então, junto do GT de diagnóstico do Flix, que a gente acessou todas essas tabelas de inscrição, baixou todas em PDF, transformou em tabela, era sempre um trabalho na unha, assim. Mas a gente conseguiu fazer uma série de análises. Então, desde informações mais gerais, em relação ao próprio quantidade total de inscrições, mais de 19 mil inscrições, mais de 311 cidades do estado de São Paulo, que isso dá 48% das cidades do estado de São Paulo que tiveram pessoas inscritas no PROAC. A gente consegue fazer, a partir dessas análises, a partir desse diálogo, uma análise de cidades, e aqui não é nem para ver muito bem, mas é para mostrar exatamente isso, a diferença grande que é a inscrição em São Paulo capital e todas as outras cidades do estado de São Paulo. Mas aí a gente consegue aproximar um pouco mais e fazer análises um pouco mais, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais essas análises. Então, por exemplo, a gente tem essa é uma informação que é interessante, 52% das cidades do estado de São Paulo inscreveram até 7 projetos, tem até 7 projetos inscritos provenientes de 52% das cidades 52% das cidades que se inscreveram, né? Então, mais da metade das cidades que tiveram inscrições tem até 7 projetos. Só que isso, somando todos esses projetos, não dá um pouquinho mais de 2% dos projetos inscritos. Então, tem uma concentração muito grande de cidades escrevendo mais projetos. Essas são as informações que a gente sempre consegue fazer esse tipo de análise. A gente tem uma análise, inclusive, das próprias cidades aqui são os 15 municípios com maior quantidade de projetos inscritos, aí, mais uma vez, São Paulo muito distante, mas Campinas é a segunda cidade do estado com maior número de projetos inscritos, foram 927 no ano passado, o que é sempre muito importante, é um número muito importante. Se a gente está falando de número de pessoas,
esse ano a gente teve um FIC de 1.300 e alguma coisa de pessoas inscritas. Então, pensar que 900 pessoas estão se inscrevendo no PROAC é um número muito bom, eu acho um número muito importante, pensando em uma possibilidade de uma população de 1.300 pessoas que atuam na área da cultura, que se inscreveram no FIC. 927 projetos é um número importante, então também é um número interessante para a gente entender. E aí aqui tem as outras cidades, Ribeirão Preto como a terceira, Santos como a quarta, então a gente consegue fazer todo esse tipo de análise. Aqui a gente consegue fazer uma análise de cidade a cidade, quais foram os editais que tiveram mais inscrições. Vou passar para Campinas rapidinho. A gente consegue ver, então, o edital de artistas iniciantes foi o que mais teve inscrições. O de música foi o segundo que teve mais inscrições. A gente consegue fazer o de mostras. Campinas é uma cidade muito importante nessa ideia das mostras de festivais, saraus. Então, para a gente é bem interessante fazer essa análise, como chama, edital a edital. Isso é uma análise que é possível de fazer. Aqui é uma distribuição das quantidades por região administrativa. A gente consegue fazer uma análise em relação à pessoa física, à pessoa jurídica que se inscreveram, ou cooperativas, isso também separado por região administrativa. Estou passando por rápido para chegar nos mapas mesmo. E aqui a gente consegue fazer, e aí sim, um mapeamento, né, falando do mapa em si. Nesse mapa a gente consegue desenhar aqui a quantidade de projetos inscritos, em diferentes cores, né? Então a gente vê as concentrações, inclusive. Aqui é uma área onde tem uma maior concentração de cidades com uma cor mais escura, comparado às cidades mais distantes da capital, que a gente vê em toda uma região administrativa toda mais clara, então é um número menor de cidades com inscrição, né? Aqui também, nessa região também, a região administrativa de São José do Rio Preto. Então, a gente vê uma concentração nesse cinturão aqui, assim, né? Então, acho que esse tipo de informação toda a gente consegue... A gente aqui ainda está falando sobre inscrição, a gente ainda não fez a análise sobre projetos que ganharam o PROAC, né? Mas esse tipo de análise é preciso ser feita. Aqui, de novo, mostra essa concentração tanto na região administrativa de São Paulo, aqui na região metropolitana de São Paulo, capital, na região metropolitana de São Paulo, sem ser a capital, e a região administrativa de Campinas, são as três que mais tiveram projetos inscritos. E aí a gente consegue fazer uma análise interior e capital, a gente consegue fazer análise de interior e capital, cada um dos editais, a gente consegue relacionar interior e capital. A gente vê que alguns poucos editais a gente teve mais gente do interior do que da capital, por exemplo, a de dança de produção, o de circo, aí você vê o quanto, tanto esse de circo quanto todos de circo, na verdade, você vê o quanto que tem mais no interior do que na capital, então são análises que são possíveis de serem feitas. Aqui também em relação às linguagens, aqui também dá para fazer ao contrário daquele anterior. Aquele anterior a gente conseguia ver todos os editais por cada uma das cidades. Aqui a gente consegue fazer por cada edital quais são as cidades que mais tiveram inscrições. E aí a gente vai falar de valores, de linguagens, não vou passar, acho que ponto a ponto, porque o PROAC não é o nosso assunto daqui. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar mais de algum pedaço ou mais para frente, mas estou aqui para seguir esse diálogo e acho que o mais importante dessa fala, e aí para encerrar, o mais importante dessa fala todas essas análises são possíveis de ser feitas, e acho que o principal e o que cabe bastante talvez a gente enquanto esse diálogo, seja nós da sociedade civil, seja a Câmara de Vereadores, eu acho que o essencial é conseguir manter um diálogo direto com o setor público como um todo, para que a gente tenha esse tipo de análise feita regularmente. Mais importante do que a gente fazer uma grande análise e ter uma informação solta, a gente não consegue hoje. O que a gente vem tentando desenhar enquanto o Fórum do Litoral Interior do Grande de São Paulo, o FLIXP, é exatamente fazer também análise dos anos anteriores, para a gente conseguir comparar essas análises e entender o que teve de mudança. A gente tem uma análise que a gente quer comparar muito, que é inclusive com a Lei Aldir Blanc. Qual que é a diferença da relação do PROAC e da Lei Aldir Blanc? O quanto que a Lei Aldir Blanc impactou
talvez, na circulação do PROAC, porque a gente tem uma informação que é nova para a gente, que é 19 mil pessoas inscritas no edital do PROAC, é muito mais, um aumento muito maior do que nos outros anos. Então, alguma coisa aconteceu, pandemia, claro, mas esse tipo de informação são informações que a gente precisa comparar os anos anteriores para conseguir fazer esse tipo de análise. O que deu resultado, o que foi positivo, o que não foi positivo. Então, acho que aqui a minha função é um pouco apresentar as potências dos mapeamentos, o que é possível de fazer com o mapeamento, apresentar o projeto que a gente vem construindo, então, enquanto Bons Ventos, a gente está com o mapeamento para ser lançado, e também peço a ajuda da Câmara como um importante vetor de informação, para que essa informação do mapeamento chegue nas pontas da cidade, para que a gente consiga espalhar essa informação para as pessoas se inscreverem. Então, é isso, trago esse diálogo para mostrar a importância do mapeamento e para também cobrar o quanto o mapeamento em si é muito importante, mapas são muito importantes, mas a gente ter uma série de indicadores regularmente analisados, regularmente avaliados, regularmente divulgados pelo setor público, para a gente, enquanto sociedade civil, poder fazer esse acompanhamento, é essencial para a gente poder participar do processo. E acho que, de todos os ganhos que a gente teve nesses últimos anos, enquanto política pública de cultura em Campinas, a gente chegar nesse ano com 1.300 pessoas inscritas no FIC, recebendo, é algo para a gente se orgulhar, e acho que principalmente nesse processo todo, da cultura, e aí não falo nem da nossa situação enquanto conselho, mas da cultura como cultura em Campinas, a gente tem conseguido cada vez mais manter um diálogo abrangente e direto com a população como um todo. Isso é essencial para a gente conseguir manter o diálogo com o setor público. Então, também, o chamado à comissão é um pouco esse. A gente precisa ter essas avaliações ocorrendo o tempo todo e sendo divulgadas. A gente fez na unha, porque a divulgação é ruim do Estado. Então, que a gente consiga criar uma cultura em Campinas de divulgar e avaliar esses dados constantemente. Agradeço mais uma vez o espaço e sigo por aqui para seguir esse diálogo. Obrigado, Caian, pela sua exposição. Eu tenho aqui um conjunto de questões, imagino que o Gustavo, a Camila também terão questões a fazer, mas eu quero pedir licença para você para cumprir uma questão regimental aqui da nossa pauta e aproveitar que nós estamos com o quórum da comissão e fazer as aprovações aqui de pareceres que estão pendentes para essa comissão. Faço esse processo rapidamente e já voltamos contigo aí. Peço licença, inclusive, aos telespectadores da TV Câmara, quem nos acompanha pelas redes sociais. Então, tendo o quórum da nossa comissão, com esse vereador, o vereador Gustavo Peta, e vereador Jair da Farmácia, que é suplente do vereador Luiz Rossini, nós passaremos aqui, então, a análise dos pareceres pendentes aqui para a nossa comissão. É um processo rápido e logo nós retomamos aqui com o nosso debate e a contribuição do Caian, que está sendo muito interessante. Então, pode ser, vereador Gustavo, vereador Jair, beleza? Então, vamos lá, vamos passar. Então, o item 1, discussão e votação do parecer exarado pela senhora vereadora Paola Miguel, favorável ao substitutivo total PL 50 de 2018, processo 228.260, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que dispõe sobre a colocação de placas de identificação em áreas e imóveis institucionais tombados como patrimônio histórico e cultural do município. Então, como vota o vereador Peta? Favorável. Acompanho o parecer. Como vota o vereador Jair da Farmácia? Favorável. Acompanha, então, os vereadores, esse vereador também acompanha o parecer da vereadora Paula Miguel, portanto, está aprovado o parecer. O item 2, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor vereador Gustavo Peta, favorável ao PLO 256/2018,
processo 227.953, de autoria do senhor Carlinhos Camelô, que reconhece o Centro Popular de Compras Camelódromo como de interesse cultural, social e turístico para o município de Campinas e dá outras providências. O vereador Gustavo Peta é o relator, esse vereador é favorável, sigo aqui o parecer do relator, como voto o vereador Jair da Farmácia. Favorável. Também favorável, então está aprovado o parecer ao projeto do item 2, só lembrando os vereadores membros da comissão que as assinaturas dos respectivos pareceres ficarão abertas no SIGADOC, para que nós possamos registrá-las. Então, finalizamos aqui os pareceres em relação aos projetos. Aproveito também esse momento de interrupção para lembrar que o Caian, os membros da comissão, que nós havíamos assumido um compromisso de realizar mais uma conversa ainda sobre os desdobramentos do Carnaval. Isso para final de janeiro, meados de fevereiro. Naquele momento, nós não tínhamos uma decisão final sobre o tema. O próprio governo estava à mesa naquele momento e não tinha essa informação. Depois disso, os desdobramentos da pandemia, nós tivemos uma decisão final. Então, para não deixar sem qualquer informação, nós vamos enviar uma nota aos gabinetes dos membros da comissão e também da vereadora Paola, que é da comissão, só dando uma satisfação do fato de nós não termos realizado essa reunião e nos comprometendo com outro ponto que nós havíamos assumido, que é realizarmos, ao longo de 2022, um debate sobre o financiamento e a participação dos poderes públicos no Carnaval de 2023, quiçá estejamos bem, todos vacinados, vacinadas, enfim, e consigamos voltar às ruas, né? Para aquele abraço nos amigos, amigas, nessa festa popular que nos faz tanta falta. Então, essa nota eu não vou aprovar aqui, eu só estou informando, vou mandar nos gabinetes e até amanhã nós fechamos aí essa satisfação. Bom, voltando então ao nosso tema, eu teria algumas questões aqui para fazer para o Caian, depois eu passo também ao vereador Gustavo Peta, a Camila, ao vereador Jair da Farmácia, caso ele queira fazer algum questionamento. Mas é o seguinte, Caian, acho que foi muito oportuno esse registro inicial que você fez sobre essa visão ampliada, né, esse entendimento ampliado do conceito de mapeamento. Porque se nós olharmos para o Plano Municipal de Cultura, nós vamos perceber que em várias das metas que aparecem ali, elas dependem de um diagnóstico amplo, de caracterização socioeconômica e de outros aspectos, né, para que elas possam ser pensadas e efetivadas, vamos dizer assim. Então, eu acho que vou adotar esse conceito mais amplo aqui nos trabalhos da nossa comissão. Aí eu queria fazer questões práticas para ti aqui e para os demais integrantes. Bom, há, então, um trabalho em andamento que pretende disparar um processo de diagnóstico, de um mapa da cidade, enfim, sempre pensando nesse conceito. Quer dizer, que iniciativas, então, quem está nos ouvindo agora, que está lá nos rincões aqui da nossa cidade, nas periferias, enfim, produzindo cultura, e queira dizer, ó, eu estou aqui, ó, produzindo essa manifestação cultural,
essa produção, enfim, como que essas pessoas devem se inserir nesse processo? Ou seja, e qual a própria contribuição que a Câmara pode dar nisso tudo? Quer dizer, como fomentar essa mobilização que é necessária, né? E que vem ocorrendo. A segunda questão que eu queria trazer para ti é o seguinte, sobre essa cartografia cultural que o governo ele está realizando. Quais indicadores, você tem informações, quais indicadores serão provenientes dali? Já quero dizer que vou dialogar para que a secretária, o diretor de cultura venha aqui apresentar esse trabalho que está sendo realizado. Então, quais indicadores que poderão ser tirados daí? E uma última questão, o Caian, tem a ver o seguinte, você falou em 1.300 contemplados pelo FIC, que foi nessa versão do FIC mais aberta, um passo para a democratização, enfim. Quantos projetos chegaram ao FIC? Você tem noção, enfim, dessas informações? Então, eu queria apresentar essas questões. Você quer responder ou posso passar ao vereador Pieta? Vereador Paulo, Pode passar. Pois não. eu acho que seria melhor a gente ouvi-lo e depois, se sobrando algumas outras dúvidas, porque muitas das perguntas que você fez me interessam também. Bom, Camila, pode ser assim? Voltamos para o Caian. Claro, claro. Vereador Jair, tudo bem? O vereador Jair está interagindo comigo aqui, ó. Estamos no estúdio adaptado aqui da TV Câmara, e nos ajudou aqui, ó. Vamos lá, então, Caian, vamos. Beleza. Eu vou tentar responder as três, então, de uma vez, assim. Sobre o mapeamento da Bons Ventos que a gente vem realizado, né? Que a gente está realizando. Esse mapeamento, a gente vai divulgar ele. Então, acho que agora, se der certo, no dia 7 a gente inicia essa divulgação. A gente vai divulgar via redes sociais da Bons Ventos, e aí já até aproveito para deixar compartilhado a rede social, o Instagram, principalmente da Bons Ventos, que é o @bonsventos.cultura. Esse Instagram vai ser um Instagram, um centralizador de informações de divulgação para esse formulário. A ideia desse formulário, e acho que sim, a gente vai estar super em aberto enquanto entidade, a Bons Ventos em si, mas enquanto equipe, a gente vai estar aberto a construir essas respostas sempre em coletivo, assim, e em diálogo direto. Então, por vezes, mesmo que você tenha um coletivo, faça parte de um coletivo, tente acessar e não está conseguindo, por exemplo, não sei, não estou entendendo como responder, como que faz, acho que entre em contato com a gente, porque a gente tem conversado muito, o quanto para a gente é essencial que ninguém fique de fora desse mapeamento. E principalmente por uma questão de acesso, assim, se não estou conseguindo, não sei fazer, não estou conseguindo responder, isso não é um problema, isso não é uma questão para a gente. A ideia vai ter gente exatamente para acompanhar e para responder junto. Então, vai ter sim um link aberto, nessa rede do Bons Ventos vai ter um link aberto para divulgação. Eu acho que seria legal a Câmara e a Comissão de Cultura, os mandatos de vocês, poderem divulgar esses links, porque a gente está tentando, mas ainda assim a gente não consegue acessar todo mundo. Acho que o principal é que um mapeamento de coletivos, um lado que é abrangente, que não é só da cultura, a gente vem falando assim da cultura, mas não são coletivos só, coletivos culturais, são coletivos em geral, mas a ideia de divulgação é essa, assim, acho que esse é o melhor jeito de acessar. Então, acompanhe as redes sociais e se de alguma forma quiser saber logo de começo, assim, pode escrever para a gente também, seja nas páginas das redes sociais, e-mail, a gente está sempre atentos aí para responder e dialogar. Acho que essa é a primeira pergunta, né? Em relação à segunda,
eu não tenho informações atualizadas. O que eu tô, eu não sei, eu não sei se eu entendi exatamente, mas eu acho que eu também não expliquei direito em que pé que tá a situação assim. E aí, claro, das informações que eu tenho enquanto sociedade civil, né, eu não faço nem mais parte do Conselho de Política Cultural. Qual que é o processo após a implementação do Plano Municipal de Cultura, não após a implementação, mas após a aprovação e sanção do Plano Municipal de Cultura, a gente tem a aprovação do Sistema Municipal de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura, ele propõe a criação de um sistema municipal de indicadores e informações culturais. Isso ainda, até o momento que a gente estava bem próximo da secretaria, ainda era uma proposição em aberto. Em termos de quais indicadores, isso é muito abrangente, exatamente pelo que você falou, assim, boa parte do Plano Municipal de Cultura tem em suas metas de curto e médio prazo diagnósticos, exatamente porque a gente vem de uma série de anos, nesses últimos anos, aí não estou falando nem de curto prazo, estou falando de longo prazo, a gente tem pouca continuidade na questão dos dados, na questão dos indicadores, desse acompanhamento. No Brasil inteiro, mas aqui em Campinas também, que a gente pode falar, né? Então, sim, a gente tem uma defasagem muito grande de informações. Então, por isso que todas as metas de curto prazo quase passam por um diagnóstico atualizado. Então, os possíveis indicadores são muitos, assim, são muitos. Desde indicadores... E aí, acho que é por isso que a gente tem trabalhado essa ideia do mapeamento enquanto conceito ampliado de mapeamento. E aí, sim, enquanto cartografia, enquanto diagnóstico, porque a ideia é a gente consegue descobrir com informações, às vezes informações que uma própria inscrição, acho que essa que a gente quis trazer do PROAC, é exatamente para mostrar que uma possível inscrição para um edital pode gerar uma série de dados que às vezes é difícil de captar. Então, você possibilitar uma análise abrangente desses dados já é uma possibilidade bem interessante de mapeamentos possíveis. Então, a gente consegue, enquanto indicadores, a gente consegue passar desde indicadores relacionados à localização das pessoas da cultura de Campinas, onde que elas estão atuando, público dos espaços culturais, movimentação pessoal de espaços culturais, seja programação, então, tipos de programações formativas, tipos de programações de divulgação, tudo isso pode gerar indicadores e aí a gente debate muito que indicador não é só dado, né? Não é só ter um monte de número, mas é realmente ter um indicador, ter já uma pré-análise. Então, dentro de um mês, por exemplo, quantas pessoas passam em cada um dos espaços culturais de Campinas, por exemplo, e tudo isso no caso da Secretaria de Cultura e Turismo. Ou então, em termos de distribuição do orçamento público, onde o orçamento público da cidade de Campinas tem sido executado, e o orçamento público de cultura é executado. Isso é um tipo de informação que a gente também consegue a partir dessas análises de indicadores. Então, enquanto sociedade civil, até o momento que eu acompanhei, e que a gente veio construindo em parceria com a secretaria, ainda não havia um pré-planejamento. O plano ele desenha alguns indicadores interessantes, alguns indicadores importantes. Então, a própria análise do plano em si dá para a gente a indicação de alguns indicadores que podem vir a surgir, mas ainda não tem um pré-desenho de quais serão. Assim, acho que ainda, até o último momento que eu acompanhei, ainda estava no início. O que houve foi um seminário de cartografia cultural, aí já mais voltado ao mapa, porque o que aconteceu foi, a gente trouxe para a cidade de Campinas, na época que a gente estava no conselho, junto com a Secretaria de Cultura, a gente trouxe em 2018 o mapa cultural, pela iniciativa de mapas culturais, que era uma iniciativa nacional. Só que, com o tempo, essa iniciativa foi ficando cada vez mais e mais defasada, e aí não só enquanto informação atualizada dos coletivos e das pessoas, dos agentes, mas também enquanto questão técnica, né? O mapa, tecnicamente, o mapa foi ficando defasado. E
se não tem uma atualização informacional, uma atualização de TI mesmo desses processos, os mapas eles passam a ser obsoletos, eles não conseguem acompanhar. Existem hoje iniciativas públicas de uso do mapa cultural em diferentes estados, diferentes municípios, que têm sido muito potentes. É bem possível de trabalhar, mas aqui em Campinas a gente dependia lá no começo de uma atuação nacional, e nacionalmente o setor público cultural, em termos de governança nacional, vem sendo desmontado. Então, a gente não, inclusive o mapa cultural. Então, em Campinas, a gente não tem hoje um mapa muito atuante, a gente até tem um mapa melhor do que tinha antigamente, mas surgiu, a gente fez esse seminário de cartografia cultural com iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo, mas também participou a Pró-Reitoria de Cultura, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, a gente, enquanto Bons Ventos Produtora, a gente conseguiu fazer um diálogo de chamar várias pessoas que são referências no assunto no Brasil inteiro, para conversar e fazer esse debate de qual possível mapeamento a gente tem para Campinas. E aí, sim, enquanto cartografia ampliada, né? Como que a gente consegue fazer esse debate. E aí, a última informação que é mais simples, ao meu entendimento, todos os projetos que foram inscritos no FIC foram contemplados. Pessoas que ficaram de fora não foi por uma questão de valor ou de quantidade, havia uma questão documental, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao meu entender, todo mundo que havia se inscrito inicialmente e estava apta a receber, em questões documentais, está no processo de receber o FIC, né? Ainda vem caminhando. Que é um número muito importante, comparado com os... E acho que a gente vem nessa crescente, isso que é muito interessante, pensando nos FICs anteriores. E aí, a gente tem a Lei Aldir Blanc, a execução da Lei Aldir Blanc, nesse meio tempo sem FIC. Quando o FIC retoma agora, retoma com uma contemplação desse tamanho, é muito importante enquanto setor, assim, a gente celebrar esse diálogo e pensar que chegou em tanta gente. Porque muitas vezes, isso foi nossa análise dos FICs anteriores, muitas vezes a gente até tinha espaço, mas até mais do que espaço, a informação não chegava na cidade como um todo. A informação que tinha o FIC não era nem só a contemplação, as pessoas nem ficavam sabendo da existência, nem sabiam o que era. Então, 1.300 pessoas se inscreverem é um número muito, muito bom, que mostra uma aproximação do diálogo entre centro e ponta muito essencial. Segue ainda aquela demanda, né, de nós fazermos uma revisão no FIC como um todo, né? Com certeza. Até esse momento, informo aqui que nós não conseguimos o contato da Andréa Mendes, ela estava confirmada mesmo. De qualquer forma, a expectativa é que ela esteja bem e tenha tido um problema técnico aí, né? Mas, tendo a informação até o final, eu passo aqui. Então, eu queria ouvir se o vereador Gustavo Peta tem algum questionamento, se a Camila quer fazer, em nome do mandato da vereadora Paola, algum questionamento ou contribuição ao debate. Depois nós voltamos para o Caian e caminhamos ao final, se não tivermos nenhuma outra intervenção. Vamos lá, vereador Gustavo? Ótimo, Paulo. Não, primeiro, novamente, parabenizar o debate e me agradecer a contribuição do Caian, né? Realmente uma contribuição muito importante. Esses números que mostram, né, tanto um aumento na procura como na aprovação, tanto do FIC, como também dos projetos de Campinas que chegam até a estrutura estadual, eu acho que mostram tem um divisor de águas nisso, né? Eu acho que esse divisor foi o que o movimento cultural conseguiu produzir, principalmente com a aprovação da Lei Aldir Blanc. Porque, com a aprovação da Lei Aldir Blanc, caiu, vamos dizer assim, um monte de entrave burocrático
que impedia o acesso de artistas, de grupos culturais não tão estruturados institucionalmente em acessarem o poder público para financiar os seus projetos. E mais do que cair os entraves, eu lembro que a gente discutiu muito isso, né, Caian? Assim, foram vários debates sobre essa questão, né? O quanto que a burocracia do Estado impedia o acesso real de muitos artistas e grupos a esses tipos de financiamento. E isso acabava ficando reduzido a grupos mais organizados, não que não sejam legítimos, a maioria deles muito legítimos, mas com mais estrutura, ou com mais informação, ou com mais condição, né, de enfrentar o tema. Mesmo esses grupos organizados, né, no início, quando o Estado passa a fomentar ações culturais, a partir, por exemplo, da Lei Cultura Viva, porque até então esses grupos nunca tiveram acesso a nada no Brasil, né? A primeira política cultural assim mais relevante no Brasil foi a Lei Rouanet, que no primeiro momento só beneficiava os grandes grupos por conta de ter um intermediador no meio, que é a iniciativa privada. Aí depois, com o advento, por exemplo, da Lei Cultura Viva e dos pontos de cultura, esse recurso começou a chegar na ponta. Mas chegar de uma forma tão burocratizada que muita gente, bem intencionada, passou a ter problemas, inclusive do ponto de vista de prestação de conta, de Tribunal de Contas da União, né? Muita gente ficou, inclusive, com problemas jurídicos por conta dessa estrutura do Estado não estar sintonizada com a dinâmica do movimento cultural. E o FIC também, muito problema tal. E agora eu acho que mudou a chave. E graças ao movimento cultural, que se organizou de uma maneira impressionante na aprovação da Lei Aldir Blanc, e agora se confirmou, né, com a aprovação hoje da Lei Aldir Blanc II, que eu li Paulo Gustavo. Então, é um movimento que realmente, e eu acho que isso que impactou nesses números, assim, lógico, podem ter outras variáveis, outros elementos, mas me parece que é fruto desse movimento e da desburocratização do Estado em permitir que as pessoas acessem os recursos, fomentando as suas atividades. E um elemento dentro disso, o vereador Paulo Caian, eu acho, Camila, é também as pessoas perceberem que é possível, né? Porque a Lei Aldir Blanc, por ter injetado bastante recurso na cultura, todo mundo que buscou e estava minimamente amparado conseguiu o recurso, né? Então, a pessoa também fala, pô, realmente eu tenho... Porque muitas vezes a pessoa nem tenta, porque acha que aquilo está muito longe do horizonte dela, né? Então, eu acho que isso é muito positivo, eu vejo isso como muito positivo. Assim como esse trabalho de mapeamento, porque o mapeamento ele é fundamental para se pensar a política municipal de cultura, para se pensar as metas, principalmente numa área em que não há um sistema consolidado, né? Nós estamos, por exemplo, há algumas políticas no Brasil que avançaram enquanto sistema, né? Nós temos o SUS, né? Nós temos o SUAS, nós temos algumas áreas que, mesmo a educação ainda carece de ter um sistema nacional, mas ainda tem, não é articulado, mas você tem sistemas, alguns estaduais, né? Alguns municipais, mas é uma política um pouco mais consolidada. Na cultura, isso é tudo muito novo. Então, você tem que partir do diagnóstico, do mapeamento, a partir dessa análise um pouco mais sofisticada e menos também absolutizando uma variável. Eu digo isso porque, só vou dar um exemplo. É evidente que quando a gente pegar a variável território e o componente social, que ele é muito importante, a gente vai ver um nível de concentração de recursos, por exemplo, na cidade, né? Na área central, nas áreas mais... E isso precisa ser alvo de reflexão, porque é preciso descentralizar, é preciso que chegue na região Ouro Verde, no Campo Grande, no Campo Belo. Isso é uma necessidade de uma política progressista na área cultural. Mas também, se você absolutiza, você também não identifica que existem também projetos culturais relevantes que são excluídos, não territorialmente, vamos dizer assim, mas que são excluídos do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do que o mercado financia.
né? Porque o mercado ele vai financiar aquilo que tem retorno imediato. E há projetos interessantes na cidade que precisam do fomento público, independente de onde eles estejam situados, porque eles são relevantes no sentido de valorizar a diversidade cultural e de valorizar manifestações culturais que são oprimidas pelo mercado e que podem deixar de existir, inclusive, se você não tiver um apoio do Estado. Então, são reflexões que a gente precisa fazer, por isso que um mapeamento dessa forma, levando em conta várias variáveis, ele pode ajudar muito a política pública do Poder Executivo. Agora, a pergunta que fica, vereador Paulo, é o seguinte: qual é a disposição da atual prefeitura e da atual secretaria de utilizar esse mapeamento que está sendo feito de forma coletiva para constituir uma política pública realmente progressista na cidade? Essa é uma questão que precisa ser respondida pela prefeitura e pela Secretaria Municipal de Cultura. Mas era isso. Parabenizar o debate, presidente Paulo e o Caian, que trouxe várias reflexões para nós. Valeu, vereador Gustavo Peta. Eu quero saber se a Camila, se ela quer fazer uma intervenção em nome do gabinete da vereadora Paola. Quero sim, presidente. Beleza. Primeiramente, uma boa tarde, Paulo Búfalo, vereador Paulo Búfalo, vereador Gustavo Peta, Caian. Na realidade, como a gente tem a transmissão para a população, eu acho que ficaria bem interessante essa divulgação das redes sociais por completa. Isso é só uma observação. Se você puder fazer isso depois, Caian. Um outro ponto também, eu queria, na realidade, tirar uma dúvida. Não é nem intervenção, mas é mais questão de uma dúvida mesmo. Esse mapeamento dos projetos, eles são para novos projetos ou para projetos existentes já? Por quê? Porque para novos projetos, até para que se entenda, para a gente poder trazer, divulgar e trazer esses novos projetos para ele entrar no mapeamento, até para a questão de recursos, enfim. E esses projetos que já existem, qual que é o procedimento com esses já existentes? A amplitude deles? Então, eu queria que você acabasse com essa minha dúvida, por favor. Eu vou passar o Caian e depois aí nós já entramos aqui nas considerações finais. Certo? Vamos lá, então, Caian. Beleza. Agradeço as falas, acho que é sempre muito importante fazer essa construção coletiva desses debates todos, né? Eu vou começar, eu fui anotando algumas coisas enquanto o Gustavo foi falando, mas eu vou começar ao contrário, vou começar pelas respostas da Camila, porque eu acho que são respostas mais rápidas, assim, mais diretas. Então, vou trocar a ordem, vou começar do fim para o começo. Então, primeiro falando do próprio mapeamento em si. Esse mapeamento atual que a gente está fazendo agora é para projetos, mas mais do que para projetos, é para coletivos já existentes. A gente não vai, a ideia desse projeto em si não é mapear em termos de projetos a serem executados, a ideia não é mapear a iniciativa enquanto um projeto em si, mas sim enquanto um coletivo. Como que o coletivo funciona? Essas são as nossas principais informações. E aí a gente está falando principalmente da população que integra o coletivo, né? Então, qual que é o perfil das pessoas? Que idade? Onde que as pessoas moram? Onde que o coletivo está localizado? Como que o coletivo entende enquanto sede, né? Enquanto espaço físico que ocupa? Qual é? Público? Não é? Então, são todas essas informações, mas aí é para coletivos já existentes. A ideia não é achar pessoas que querem se juntar em coletivo, mas sim quais são os coletivos que estão atuantes hoje na cidade de Campinas e qual a localização deles nessa rede dos coletivos em si. Acho que essa é a pergunta. Eu respondi tudo? Deu para dar um panorama de qual que é de quem que a gente está buscando? Mas é um pouco isso, assim, a ideia é gerar esse banco de dados e esse entendimento do perfil para talvez, sim, futuros apoios
em algum sentido, mas inicialmente são os coletivos que é o nosso olhar, é para os coletivos em si, não para os projetos que se executam. Enquanto redes sociais, então, a gente, enquanto Bons Ventos, o instagram.com, né, /, bonsventos.cultura, eu não consigo acessar para escrever, eu não consigo pôr na tela, mas é bonsventos.cultura. Isso a gente tem enquanto Instagram, enquanto Facebook também, são as nossas duas redes que a gente tem. Em ambas as redes, se buscar bonsventos.cultura, logo vai ter as informações sobre o próprio mapeamento em si. A gente também tem um e-mail, caso vocês queiram dialogar com a gente por e-mail, que é o contato, aí é um pouco mais difícil porque é o e-mail mais antigo, mas é Bons Ventos Coworking, que é COWORKING.com.br. Então, esse e-mail também é um e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum contato com a gente enquanto Bons Ventos para falar sobre mapeamento, para falar sobre o projeto, tá super em aberto. E aí, acho que para encerrar, eu vou trazer um pouco essa fala que você fez, Gustavo, e tentar entender exatamente, trazer um pouco esse material que a gente foi juntando de diálogo nesses últimos anos, assim. Aí eu tô falando ainda sem dados, a gente ainda está buscando esses dados, mas a minha hipótese também é que a Lei Aldir Blanc é essencial para esse aumento de projetos e aumento de acessos às políticas públicas de cultura. Eu acho que sim, um ponto muito importante é esse ponto da desburocratização, que é recente, porque, na verdade, e parabenizo a Secretaria de Cultura e Turismo, eu sei que é um resultado de uma luta de muitos anos para a gente conseguir chegar num FIC com pouquíssimos documentos a serem enviados. Ainda assim, tivemos algumas dificuldades em alguns momentos, a burocracia, mesmo que mínima, ela é sempre dificultosa quando a gente está falando. E aí, quando a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade, se a gente está falando de pedir a mínima de certidão possível, quando a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade, pessoas trans, travestis, por exemplo, que não tem ainda o nome retificado, ter que pegar um documento como esse, por exemplo, é sempre uma dificuldade. Então, eu acho que é um debate essencial, como fazer esses acessos e como fazer esses diálogos de diminuir as burocracias, mas sim é importante reconhecer que teve uma diminuição muito grande de burocracia para receber o FIC esse ano. Então, parabenizo a Secretaria de Cultura e Turismo. E eu acho que tem um outro ponto que eu vejo como muito importante nesses últimos anos da Lei Aldir Blanc, que foi uma iniciativa que começou na Lei Aldir Blanc, que foi feita de novo agora no FIC, que foram pessoas que iam até locais, e aí sim, locais periféricos principalmente, para ajudar na inscrição, seja no pensamento de um projeto, seja a entender como que funciona o edital, como que você se inscreve. As pessoas sentavam junto com as pessoas em espaços como o Maria Monteiro, como a Estação Cultura, como os dois céus, né? As duas estações de cidadania. Então, acho que em todos esses lugares ia alguém do conselho, alguém que já tinha mais experiência, sentava junto com a pessoa e inscrevia junto e fazia essa orientação de inscrição. Isso, para mim, eu acho que é essencial. E eu venho repetindo isso há bastante tempo, porque a gente ainda não tem dados novos. Mas os dados anteriores que a gente tem dos outros FICs existia, sim, uma concentração, tanto em Barão Geraldo quanto no centro, uma concentração de projetos contemplados, como você trouxe, mas exatamente a questão de não usar só o dado bruto, que foi muito importante para a gente, foi ver que existia uma concentração de inscrição desses dois lugares. Então, não é como se a cidade inteira se inscrevesse e, por N motivos, só escolhessem projetos desses dois locais. Não, é que realmente 70% das inscrições também estavam nesses dois locais. Então, a contemplação seguia mais ou menos, bem próximo da porcentagem das inscrições. Então, isso para a gente. Então, o dado que para mim era mais chocante não era só 70% dos contemplados e contempladas estarem no centro de Barão Geraldo, mas 70% das inscrições estavam no centro de Barão Geraldo. E a gente está falando de uma cidade que nem Campinas,
do tamanho de Campinas, de 1,2 milhão de habitantes. Não é possível que 70% das pessoas que atuam com cultura na cidade estão no centro do Barão Geraldo. Então, acho que isso que a gente sempre foi muito importante, foi um sul para a gente acompanhar, assim, sempre foi um lugar que a gente mirava e falava, a gente precisa aumentar o número de inscrições. Se a gente aumentar o número e a capilaridade das inscrições, a gente vai aumentar, assim, vai distribuir melhor esses projetos, porque a informação não está chegando na ponta. Então, acho que isso foi uma mudança de paradigma muito importante. Houve, sim, uma mudança de paradigma que aí há um entendimento em relação à pandemia, como que vai se manter ou não, que é priorizar a contemplação individual do que de projetos, né? Mas, de alguma hora, a gente vai ter que voltar a contemplar projeto, porque senão a gente recebe um valor de um tanto que vai durar alguns meses. Uma hora a gente vai ter que voltar a contemplar projetos nas políticas públicas para poder removimentar o circuito, removimentar o setor, né? Senão a gente não consegue movimentar de novo. Então, acho que, mas teve também essa mudança de paradigma que é muito importante, pelo menos nesse momento, que é priorizar a contemplação individual das pessoas do que projetos que os projetos ainda assim concentram. Mas eu acho que isso foi muito importante. Então, sim, então eu também imagino que a Lei Aldir Blanc foi muito importante nessa mudança de paradigma, mas foi muito importante também esse diálogo que a gente veio construindo nesses últimos anos todos, esse diálogo um a um que a gente veio construindo, assim, de pessoa a pessoa, de chegar à informação, porque isso fez com que a gente também tivesse corpo, tivesse bastante gente para chegar na secretaria e falar, sim, precisa diminuir o número de documentos, não é possível que os documentos vão continuar sendo esses, senão a gente não consegue contemplar, e agora essa é a prova de que, acho que a gente tem tido provas e provas de que essa distribuição vem sendo melhor, quando você diminui o número de burocracia, quando você fala melhor sobre o projeto, quando você fala melhor sobre o edital, quando você chega na ponta, quando você ajuda as pessoas a se inscreverem, é natural que aumente o número de pessoas inscritas e, consequentemente, o número de pessoas contempladas, assim. Então, acho que isso é muito importante e eu entendo e corroboro, e acho que é muito importante que a comissão esteja fazendo esse diálogo com a Secretaria de Cultura e Turismo para fazer essa cobrança, seja de indicadores, tanto para usar os indicadores que a gente vem levantando dos mapeamentos, mas também para cobrar o SMIC, para cobrar o Sistema Municipal de Indicadores. Cadê? Como que está o processo do plano? A gente não sabe como está o processo do plano. A gente fez um trabalho no passado que foi muito importante, que foi a execução do PPA, e o desenho do PPA teve um diálogo com o setor, a gente conseguiu, eu enquanto uma pessoa de fora do conselho, mas junto com o conselho, o Cauê também nesse processo, mas o Dudu, a Tiche, Andréa Preta, a gente teve algumas pessoas do conselho que acompanharam a execução do PPA, o desenho do PPA, exatamente para a gente conseguir também colocar ali quais indicadores são importantes. Então, agora é importante trazer para a gente essa retomada de aí o plano, e agora? Como que está o plano? Como que a gente vai acompanhar o plano? A gente, enquanto sociedade civil, e a Comissão de Cultura e a Câmara em geral, como que vai acompanhar o plano? É essencial que o SMIC seja debatido e comece uma implementação do Sistema Municipal de Indicadores, é muito importante. E a gente enquanto, seja eu, enquanto Caian, seja Bons Ventos, seja as pessoas do conselho, a gente está super em aberto para debater junto, para pensar junto esses indicadores, para desenhar o SMIC junto. A gente sempre fez isso nesses últimos anos todos. Então, estamos aqui para fazer isso, mas a gente precisa que a Prefeitura e a Secretaria de Cultura e Turismo tome essa iniciativa. É muito essencial que o SMIC seja implementado o mais rápido possível, assim. E acho que é isso. Agradeço muito o debate, agradeço a escuta de vocês, atenta. É sempre muito importante a gente estar nesses espaços e construindo. Me coloco sempre à disposição, seja para voltar, seja para construir em conjunto, seja até nesses diálogos mais um a um, assim, vocês têm meus contatos, estou sempre aberto a construir esses diálogos, seja nesse um a um de pensar junto esses mapeamentos, pensar junto esses contatos, esses coletivos, como dialogar, como pensar políticas públicas e acesso às políticas públicas. Estou sempre aqui para desenhar junto, pesquiso, estudo, desejo estar nesse processo. Então, sempre que precisarem, é só me chamar que eu estou por aqui. Agradeço mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde para quem está assistindo também. Sempre muito importante
falar sobre isso. Acho que falar sobre também é importante a gente falar sobre a didática dos dados, né? Senão a gente fica fazendo umas coisas que ninguém entende, também não adianta nada. Então, para quem está assistindo também, vamos conversar para a gente construir essas análises de dados coletivas, de uma forma que todo mundo entenda esses dados, porque senão também a gente fica falando só entre nós, né? Então, agradeço também quem está assistindo e o espaço. Obrigado e boa tarde. Bom, muito bom, Caian. Já agradeço aqui, né? O Caian, que é pesquisador, ativista, educador social e é da Bons Tempos produtora, né? Gestor cultural de lá, e pela sua disposição estar aqui. Queria aqui, 30 segundos, vereador Pedro, se quiser falar algo. Camila, não? Então, legal, eu agradeço aí a presença de vocês, também do vereador que esteve aqui, né, o vereador Luiz da Farmácia, o Jair da Farmácia, que nos ajudou a também cumprir aqui a nossa pauta, né, passou aqui pela nossa reunião, e já encerro aqui, mas dizendo que segue o nosso compromisso aqui com esse processo que a cultura de Campinas está vivendo. Volto a dizer, com o fortalecimento do Conselho Municipal de Política Cultural, espero que a gente consiga dialogar com a Andréia e na próxima ela possa vir aqui falar dessa perspectiva do Conselho. Quero dizer que teve um aprendizado fundamental aqui hoje. Acho que as políticas públicas, em geral, elas vão precisar desse suporte e orientação, sobretudo essas que envolvem mobilização social. Acho que foi um aprendizado aqui. Eu que já estou exercendo o 4º mandato de vereador, estou aqui nessa condição, e também essa questão do mapeamento, da continuidade, né, dessa continuidade da atualização. Vamos assimilar isso aqui, e já o compromisso também de, dialogando com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trazer o governo aqui para falar um pouco sobre esse sistema municipal de indicadores, que é aí uma meta dentro do Plano Municipal de Cultura. Então, agradeço a presença de todos aqui, né, você que nos acompanhou pela TV Câmara, pelas redes sociais, e declaro encerrada essa primeira reunião da Comissão Permanente de Cultura da Câmara no ano de 2022. Forte abraço a todos. Essa foi a reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura. Foi a primeira de muitas que virão, mas se por acaso você perdeu e gostaria de acompanhar todo o debate que foi feito agora, vocês podem acompanhar no canal do YouTube da TV Câmara, que estará disponível tanto essa reunião quanto as anteriores e vários outros programas aqui da TV Câmara. Encerramos por aqui, mas vocês podem continuar com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.